Nós temos pensado sobre o livro de Abacuque, e hoje nós vamos continuar, por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Abacuque. Abacuque é um livro da Bíblia, ninguém está te ofendendo aqui, é um livro da Bíblia. Você vai lá para Malaquias, vai voltando um pouquinho, está entre os profetas menores, perto de Jonas, perto de Ageu. Ageu não ajudou muito, né? Perto de, deixa eu ver aqui, o que mais? Daniel, Obadias, essa galera desconhecida aí. Você começar a ver uns nomes estranhos é porque está chegando. Abacuque, capítulo 1, a partir do verso 12 em diante, é o que nós vamos pensar nessa noite. Nós usamos a Bíblia em versão NVI, então também está aí projetado, caso você não tenha trazido a sua Bíblia, para que você possa acompanhar. Abacuque, capítulo 1, do verso 12 até o capítulo 2, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros, que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, então por que toleras o perverso? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos como anzóis, apanha-os em sua rede e nelos arrasta, então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falharás. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte nunca satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por essa noite, nós te louvamos pela oportunidade que temos aqui de glorificar o teu nome, ó Deus. De maneira especial, nós pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ó Pai. Que pela tua misericórdia o Senhor me use como teu instrumento, ó Deus, e que as palavras que aqui forem ditas sejam ditas pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Que haja cura, haja transformação, haja vivacidade, se houver morte, mas que o Senhor esteja entre nós, ó Deus. É assim que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, o livro de Abacuque, como eu disse anteriormente, é um livro que eu gosto muito. Porque se a gente lê todo o livro de Abacuque, a impressão que a gente tem é que está se falando da nossa realidade, dos nossos tempos. Um livro que foi escrito há muito mais do que 2000 anos atrás. Porque, como a gente viu semana passada, no início do capítulo 1, Abacuque tem um problema. Ele olha para a sua nação, que é Judá, que é Israel, e vê corrupção, vê maldade, vê malícia, vê injustiça. E aí ele olha para aquela realidade, ele diz o seguinte: olha,
Isso não está certo. Nós somos o povo de Deus. Então ele clama, ele se queixa a Deus. E a queixa de Abacuque, ela é severa. Porque ele diz assim: Deus, você não está vendo o que é que está acontecendo? Até quando terei que clamar a ti para que tu me ouças? Será que você não está vendo a injustiça que está acontecendo? Você não vai fazer nada. Aí lá no verso 5 do capítulo 1, Deus fala assim: olha, eu vou te contar um negócio, que se lhe fosse contado, você não ia acreditar. É o seguinte, sabe os caldeus, os babilônicos, aquele povo perverso, severo e mau? Eu estou levantando eles, e estou trazendo, e eles aplicarão o juízo, o meu juízo sobre o meu povo. E esse povo é mau, esse povo é perverso, esse povo é ruim. E aí, no capítulo 1, Deus até narra como que os cavalos são mais rápidos, o tamanho da crueldade deles, não importa se a cidade tem muralha, eles vão atravessando e destruindo e conquistando, porque eles são um povo poderoso e mau. Aí a gente se depara com o verso 12 do capítulo 1, que é o que nós vamos pensar hoje. E aí Abacuque meio que fala assim para Deus: apelou por quê? Porque a ideia é que o povo era mau, o povo era perverso, e era o povo de Deus. Então Abacuque, ele não está legal com aquela situação. Então ele olha para o povo, clama a Deus por justiça. E aí Deus diz: tá bom, eu vou trazer justiça, mas eu vou aplicar a minha justiça com disciplina. E isso implica em fazer mais maldade, ou seja, vocês vão sofrer mais. A justiça de Deus, nesse caso em específico, significava uma surra. É como um filho teimoso, que não obedece à mãe, vou usar muito exemplo da mãe hoje, né? Não obedece à mãe. E aí a mãe diz: olha, não faz. Segunda vez não faz. Terceira vez não faz. Aí a mãe pega. Mãe é sempre muito... Normalmente, mãe tem assim, uma frieza para dar surra, não é? Não é? Mãe é super fria. Chega para o filho e diz assim: filho, olha, você vai apanhar pelos próximos 10 minutos, tá? Porque você fez isso, fez isso, fez isso. Eu vou bater assim, depois eu vou... Não é assim que mãe faz? Mãe é meio... né? Mãe chega: falei, menino, e pá, pá, e aí já vai embora, não é assim? Deus não foi assim, Deus foi uma pessoa controlada. Ele falou: ó, eu estou suscitando os caldeus lá, eles vão vir, e eles vão detonar, porque eles vão aplicar o meu juízo. Aí Abacuque entra com um argumento filosófico, racional. Olha só o que Abacuque diz, no verso 12. Senhor, tu não és desde a eternidade? O Senhor não é eterno, o Senhor não é santo, o Senhor nunca vai morrer. Ele está aqui levantando a bola de Deus, falando dos atributos de Deus. E aí lá no verso 3 ele diz: teus olhos são puros, você não suporta ver a maldade, não pode tolerar a maldade. Então ele está levantando a bola de Deus, falando dos atributos perfeitos de Deus, como Ele é bom, como Ele é benigno, como Ele é eterno, como Ele é Deus. E aí ele vem com uma pergunta maliciosa assim: então por que toleras o perverso? Deus, então peraí, me deixa eu entender um negócio assim: o Senhor não é bom? O Senhor não é maravilhosamente bom? O Senhor não é eterno? O Senhor não é Deus? Nós não somos teu povo? Peraí, eu não estou entendendo esse negócio. Eu estou clamando por justiça, e aí o Senhor fala que nós vamos apanhar mais. Peraí, eu vou ver mais maldade, é isso que eu estou entendendo? E aí, Abacuque não se contenta com essa resposta de Deus. E ele vai começando a dizer argumentos que são extremamente racionais, lógicos. São lógicos, porque ele fica: olha, por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Você viu o que Abacuque fez aqui? Espera aí, o negócio aqui está bagunçado, mas não é desse tanto também não. Aí. Aquele povo lá é pior que a gente.
Porque é isso que tem a ver a pergunta dele aqui. Não, tudo bem que eu falei que a gente está aqui, tem muita corrupção realmente, tem muita maldade, realmente a coisa aqui está feia, mas não é para tanto. Porque os caldeus, eles são muito piores do que a gente. Espera aí, é mais ou menos como quando a gente tem um carro, e só você gosta desse carro, só você que gosta. Você fala mal até desse carro, você fala mal. O carro dá muito defeito, você está ali consertando, aí alguém chega e fala assim, rapaz, você não vai se fazer dessa lata velha aí não? Que isso, rapaz? Está ruim assim também não, rapaz. Respeita meu carro. Meu carro não é assim também não, meu carro é bom. Ele não é tão ruim assim. A situação não está tão caótica assim, ao ponto, Deus, de você vir e destruir tudo. Martin Lloyd Jones, ao comentar esse texto, ele diz o seguinte, olha, a sensação que se tem quando vê esse diálogo entre Abacuque e Deus, é que Abacuque queria ser o instrumento de Deus para aplicar o juízo dele no meio do povo. Afinal, ele era profeta de Deus, era comum ele então levantar como voz profética no meio do povo e dizer, olha, Deus está dizendo aqui que as coisas estão erradas, que nós precisamos consertar, que nós precisamos mudar, nós precisamos voltar à nossa fidelidade a Deus, nós precisamos deixar de ser um povo corrupto. Abacuque queria fazer parte desse processo, a sensação que se dá é essa. Mas, de repente, Deus fala assim, olha, Abacuque, deixa comigo, eu estou ouvindo tudo, estou vendo tudo, inclusive eu vou vir e detonar tudo. Eu vou acabar com tudo. E o povo que eu estou trazendo é mau. Eu falei isso nos pequenos grupos que a gente teve. Meu irmão, pensa o seguinte, lá em Gênesis, quando vai narrar a história de José com a mulher de Potifar, diz a Bíblia que José era formoso e belo. Então, formoso e belo, não é aquele tipo de pessoa, eu fico imaginando, Deus está falando que alguém é bonito. Então, não é aquele tipo de pessoa que alguém vai olhar e dizer, rapaz, olha que pessoa bonita. Aí outro vai olhar, é bonitinha. Deus está falando que é bonito, é porque é bonito mesmo. Todo mundo que olhar vai falar, é bonito. Agora, quando a gente vai lá para o verso 6, diz assim, eu estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa. Então, ou seja, eles não são mais ou menos malvados. Eles são ruins de verdade. Eles são cruéis. E é isso que Abacuque está questionando a Deus aqui. Deus, não faz sentido. E aí ele se queixa. Você lembra desse desenho aí? Esse personagem chama Hard. E ele tem um parceiro que eu não me lembro bem se era um cachorro, o que era. Era um leão, era um leão. Eu não lembro o nome do leão. Eu sei que no desenho acontecia de o leão ir assim, olha, nós achamos não sei o quê. E aí logo a hiena reclamava, né? No caso o Hard. Ó céu, ó vida, ó meu Deus, vão matar a gente, aquilo ali é não sei o quê. Tudo ele reclamava. Tudo ele reclamava. Gente, vamos pensar aqui logicamente. Abacuque pediu juízo para o povo. O que Deus fez? Respondeu Abacuque e disse que ia fazer o que ele pediu. Mas não foi do jeito que ele estava pensando. Já aconteceu isso com você? Comigo várias vezes. Você pede um negócio para Deus, aí Deus te responde. E é até o que você queria, mas não é do jeito que você queria. Não é na hora que você queria. Não é da forma que você queria. Quer ver um exemplo? Eu e a Ju. Hoje, minha cara metade não está aqui. Ela está em Goiânia, foi festar com a mãe, com a avó e etc. e tal. E eu me apaixonei pela Ju quando eu tinha uns 14, 15 anos. Eu mudei para Goiânia, a gente foi para um acampamento, e aí sempre me chamou muita atenção pessoas de olho claro. E ela tem um olho verde diferente, e aí eu olhei,
E meu pai chamava ela de olho de gato, porque ele sabia que eu já gostava dela e tal. E aí, passou-se uns tempos, uns 2 anos por aí, eu ali apaixonadinho, escrevia poesia, chorava. Ixi, eu super romântico. Bom, aí o que aconteceu? Eu queria que fosse naquele tempo, quando eu tinha lá para os 15, 16 anos. Eu queria que fosse naquele tempo. Eu orava para Deus, eu pedia. Gente, eu fiz jejum por causa disso. É sério, é sério. E aí, chegou ao ponto, da gente estava no culto assim, a gente frequentava a igreja presbiteriana Maranata. Então, a igreja grande assim, e elas tem um lugarzinho que senta, né, como vocês aqui. Eu identifico vocês assim agora. Eu sei, onde que senta? Não, lá atrás, lá na frente, aí dá para saber. E aí chegava ao ponto, o pastor está pregando e eu está assim, ó. E aí o pai dela olhava para mim, eu pedia perdão para Deus por não estar prestando atenção na pregação. Resultado, como eu sempre fui uma pessoa assim, né, muito ruim nesse assunto, veio aquele negócio do amigo falar, né? Aí o amigo falou, aí a resposta foi aquela resposta, quando você está assim, você quer ouvir. Aí eu gosto muito dele, mas como amigo. E aí eu chorei horrores e tal, aquela coisa toda. E aí eu não confiei nesse amigo, aí foi outro amigo falar, e a resposta foi a mesma. E aí foi a amiga dela falar, e a resposta foi a mesma. Aí até que um dia eu já tinha 18 anos, eu estava conversando com uma amiga dela no auge do MSN, e perguntei assim, olha, tem uma menina que gosta de mim, eu acho que eu quero namorar com ela, mas eu na verdade não gosto dela, eu gosto é da Ju. Mas eu quero te perguntar, se eu tiver 1% de chance com a Ju, eu vou insistir e brigar por esses 1%. Aí ela respondeu assim para mim, Vinícius, sua chance é menos 10%. Uai, então beleza, né? Então fazer o quê? Namorei essa menina, é até bom a Ju não estar aqui, ela não gosta do fato de eu ter namorado outra menina, mas a culpa é dela, né? Ou melhor, da amiga dela. O que tem a ver essa história toda? Às vezes Deus não dá o que a gente pede na hora que a gente pede. É até o que a gente pede, até que é. Mas é preciso você passar por algumas circunstâncias, por algumas coisas, para que você possa perceber a importância daquilo que Deus está te dando. Abacuque não tinha entendido isso, e ele começou a questionar Deus com todos os argumentos que ele podia usar. Primeiro ele falou da santidade de Deus, depois ele falou que esse povo não era tão mau assim, depois ele insinuou que Deus havia abandonado eles como os animais, porque os animais não são governados por ninguém, eles vivem por si só. E aí Abacuque faz essa acusação, então nós somos como animais, que não temos mais quem governa a gente, seremos abatidos, seremos pescados como peixe. E ainda esse povo irá se vangloriar da vitória que eles estiveram conosco, pela força deles. Abacuque vai tentando argumentar com Deus de todas as formas, para persuadir a Deus a mudar, ou a repensar a maneira que ele ia fazer aquilo. Aí Abacuque faz um negócio que foi a coisa mais sábia que ele fez. Ele espera. Porque olha só o que diz. No verso 1 do capítulo 2, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Ele espera. Meu irmão, se tem uma coisa que nós precisamos aprender com Abacuque aqui hoje, é que nós precisamos esperar. Você quer uma resposta de Deus para o que você está passando? Você já clamou, você já orou, você já pediu, você já descabelou, você já gritou, você já berrou, você já jejuou, você já fez tudo. Mas a única coisa que você não fez foi esperar. A única coisa que você não fez foi falar assim, quer saber? Olha, estou tranquilo. Deus vai me responder do jeito que Ele tiver que responder, na hora que Ele tiver que responder, então meu negócio agora é esperar. Esperar.
E é interessante que Abacuque sai da cidade. Parece que ele deixa o problema, porque o problema era a cidade. Então ele vai lá para a muralha, para a sentinela. Ele se coloca num lugar isolado, afasta-se do problema e espera. Espera. Nós esquecemos que na história da Bíblia, Deus se relaciona com o seu povo. E não existe relacionamento sem diálogo. Então, se nós falamos, Deus também fala. Às vezes ele não fala do jeito que a gente quer, né? Porque tem gente que só quer falar com anjo, com coisa sobrenatural. Tem que ser pelo menos um redemoinho, igual foi com Jó. Deus, às vezes, meu irmão, está falando com você aqui e agora, nesse momento. Mas aí você não serve, não serve. Eu não vi nenhuma luz brilhando, eu não vi nada vindo do céu, eu não vi nenhum milagre acontecendo. Não, mas às vezes Deus fala assim, você senta, lê a Bíblia. Às vezes não, Deus sempre fala assim. Você lê a Bíblia, paz, coisa maravilhosa, entendi. Nós precisamos esperar. Abacuque entendeu que ele tinha direito a uma resposta. Ora, ele se queixou e Deus respondeu e disse o que queria fazer. Abacuque não entendeu a ação de Deus. Por que de usar um povo mais perverso? Por que de usar mais maldade? Por que trazer juízo? Ora, isso não faz sentido. Não faz sentido. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou esperar. Eu vou esperar. Vou me afastar do problema. Vou sentar e vou esperar. Eu vou esperar. Se eu estou esperando uma resposta de Deus, é Ele quem tem que me responder. Se eu já fiz tudo que podia fazer, então eu preciso o quê, meu irmão? Esperar. 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 Porque Deus responde às nossas queixas. Ele respondeu a Abacuque. E a resposta de Deus é uma coisa assim espetacular. É uma coisa assim fantástica, porque diz lá no verso 2, então o Senhor me respondeu. Primeira coisa que Deus fala, escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. A ideia do original aqui é que era para ele escrever num lugar bem grande, não era só para ele ler, era para que as pessoas lessem. É por isso que eu pus essa imagem no outdoor. A ideia era essa, se tivesse um outdoor naquela época, era para Abacuque alugar aquele espaço e escrever essa frase aí, ó, o justo viverá pela fé. Escreve esse negócio aí, Abacuque, vou te dizer qual é a charada, qual é a questão, qual é a solução de tudo. O justo viverá pela fé. Mas antes, no verso 3, ele diz assim, pois a visão aguarda um tempo determinado. Meu irmão, você sabe qual que é a maior razão de estresse que nós temos? É o fato de nós sermos limitados. Isso acaba com todos nós. O fato da gente não saber o que a gente vai comer daqui meia hora, isso acaba com a gente. O fato da gente não saber o que vai acontecer amanhã, o fato da gente não saber se vai dar conta de pagar aquela prestação, o fato da gente não saber o sexo do bebê, o fato da gente não saber, o fato da gente ser limitado, o fato da gente não conseguir ver adiante, isso acaba com a gente, porque isso gera o quê? Ansiedade, estresse, agonia, nervo, raiva, ira. Se a mulher estiver na TPM, então Deus me livre. Mas o que Abacuque fez antes? O que ele fez? Ele esperou. Ele esperou a resposta de quem? De Deus. E aí o que Deus fez? Respondeu. Diz aqui qual foi o tempo? Não diz. Não diz. Pode ter sido um dia, uma semana, 10 anos. Não dá para a gente saber. Não tem escrito aqui. O fato é que teve um tempo que ele esperou. Mas a visão de Deus tem uma coisa espetacular. Ele, prepara o negócio aí para você escrever. Porque é o seguinte, a visão tem um tempo determinado. O que eu te falei, Abacuque, tem um tempo certo. Tem um tempo determinado. Tem uma hora certa.
ela fala do fim e não falhará. Vai acontecer, Abacuque. Vai acontecer. E vai acontecer no tempo certo, no tempo que eu determinei, no tempo que eu estabeleci. Então, você não precisa se preocupar quando vai ser, porque Abacuque havia feito essa pergunta no capítulo 1. Quando, como, por quê, onde, que jeito? A resposta de Deus responde tudo isso. Olha, a visão aguarda um tempo determinado. Que resposta que foi essa? Nenhuma, né? Porque na nossa perspectiva, ele não respondeu nada. Nem quando, nem como, nem por quê. Ele só respondeu que ele vai fazer e tem um tempo certo para fazer. Tem um tempo certo para fazer. Que está determinado. Não é um tempo incerto. Meu irmão, você precisa entender isso. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Todas. Todas. Tem um tempo determinado. Eu sei, o fato da gente não saber que tempo é esse, o fato de nós sermos limitados, isso gera ansiedade no nosso coração, isso atrapalha, isso nos incomoda. Mas você precisa aprender a descansar em Deus, porque Ele tem um tempo determinado. Nós não temos. E como que a gente descansa em Deus? Olha só a dica que Deus dá para Abacuque. Ainda que demore, espere, está lá no verso 3. Porque ela certamente virá e não se atrasará. Está falando da visão, daquilo que Deus havia dito. Escreva, o ímpio está envaidecido e seus desejos não são bons. Ou seja, Deus está falando assim, eu sei, Abacuque, que esse povo é mau, eu sei que ele é perverso, eu sei que as razões deles não são boas, eu estou entendendo quem que é esse povo que eu estou suscitando, levantando para aplicar o meu juízo. Agora, para você, Abacuque, que é justo, ele diz assim, mas o justo viverá pela sua fidelidade. O justo viverá pela sua fidelidade, ou pela sua fé. Pela sua fé. Pensa comigo, Deus criou o mundo. Deus criou o mundo. Deus criou o homem pecou. Deus veio e salvou esse homem, redimiu ele. Deus já disse como é que esse mundo vai acabar. Ele já disse o que é que vai acontecer. Ele já disse quais são as consequências deste mundo acabar. Ele já disse para onde que vai, para onde que não vai. O que acontece com quem é assim ou com quem é assado. Deus já disse tudo. Tudo, 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 tudo. E aí, você está aí ansioso, preocupado, aflito, porque há questões para acontecer, há coisas para ser realizadas, e nada acontece, e você já tem clamado a Deus, e não tem aprendido a esperar em Deus, por isso a sua ansiedade é ainda maior, e aí de repente Deus vem e fala contigo essa noite, olha, espera porque vai acontecer, tem um tempo determinado para isso. E o justo, ou seja, aqueles que são meus, vivem pela fé. O que significa viver pela fé, meu irmão? Significa confiar em Deus. Significa viver conforme os preceitos de Deus. Significa caminhar na trilha que Deus abriu para nós caminharmos. Significa ser filho de Deus, servo de Deus, amado de Deus. Significa ser alguém que se entrega completamente a esse Deus e tem Ele como Senhor da sua vida e da sua história. Significa ser justo e não ser injusto. Significa ser íntegro e não ser infiel. Significa viver com base na fé que eu tenho em Deus. Mas a gente vive assim. Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele sabe de tudo, Ele determinou, a gente sabe disso, tem um tempo determinado para as coisas, e aí de repente Deus vira para nós e fala assim, olha, vive pela fé, vive pela fé, mas no meio do sofrimento, no meio do caos, como que eu vou viver pela fé? Aonde é que está a sua esperança? Aonde é que está a sua esperança? Há quem diga que quem está hospitalizado,
e está passando por doenças terminais, se tem fé em alguma coisa, se acredita em algo, parece que a pessoa se recupera ou passa por aquilo com menos dificuldade, porque a esperança que é provocada no coração dela faz com que ela tenha ânimo, fôlego de vida. Agora, aqueles que não têm fé, que não acreditam em nada, parece que o desânimo vem completamente e desestabiliza tudo, porque acabou, a razão me diz que acabou, a razão me diz que não há para onde ir mais. Aí, de repente, vem Deus e fala assim: tem sim, pela fé, tem um caminho grande, que não tem fim, que é eu quem levo, é eu quem determino, que eu cuido, que eu derramo da minha graça, porque pela fé não há portas fechadas, pela fé não existe impossíveis, pela fé a razão não tem razão, ou existe alguma razão, uma pessoa vir perfeita, essa pessoa ser Deus, desfazer do trono de glória, se fazer homem e morrer por um pecador que sou eu e é você. Há sentido nisso? Há lógica nisso? Se você fosse Deus, você faria isso? Não, quer saber? Vou morrer para aquele povo ali, vou carregar todo o peso dele, vou levar tudo na cruz, eu vou sofrer o que eles teriam que sofrer. Por quê? Porque eu quero, porque eu amo, porque é o meu desejo. E aí, de repente, se eu tenho fé nisso, se eu acredito, se isso faz sentido para mim, então portas se abrem aonde não existem. Porque a minha esperança vai muito além do que os meus olhos podem ver, a minha esperança vai muito além do que a minha limitação faz enxergar. Porque a fé me abre situações. O que Abacuque está ouvindo de Deus é falando assim: Abacuque, fica tranquilo, vocês são meus filhos, eu vou vir, eu vou detonar tudo, vão ser mesmo os babilônicos que vão fazer isso é para aplicar o juízo, porque vocês são meus filhos e eu não me compadeço com a injustiça, então eu vou aplicar o juízo, porque é assim que eu faço, eu sou um Deus justo. Mas não se preocupa não, viva pela fé. Viva pela fé. Viva pela fé. Viva pela fé. Você crê em mim? Você acredita em mim? É o que Deus está dizendo, em outras palavras, para Abacuque. Paulo disse isso também. A gente pode ler esse texto todos juntos? Podemos ler? Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos conheceu. Romanos 5, 1-5. Nós precisamos ler esse texto mais vezes, não precisamos? Momento de sofrimento, de tribulação, dizer assim: Deus, obrigado. Obrigado, porque é no meio da tribulação que eu vejo o quão é importante ter a fé em Ti. Obrigado, porque é no meio da tribulação que eu recorro a Ti com mais frequência. Obrigado, porque isso produz em mim um caráter aprovado. Isso produz em mim uma esperança que antes estava... Me fugiu a palavra, gente. Vocês entenderam? Então, o que acontece? A tribulação faz isso conosco. Porque se nós temos fé em Deus, meu irmão,
Se você tem fé em Deus, se a sua fé em Deus é realmente a diretriz pela qual você vive, se a tua fé em Deus é realmente o centro da sua história de vida, se a tua fé em Deus é o que tem de mais importante para você, pode vir o que for. Pode vir o que for. Pode aparecer a situação que for. Eu confio em Deus. Se Ele me livrar, vai ser bênção. Se Ele não me livrar, eu estou nos braços dEle e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Não há nada que possa me abater. Não há nada que possa matar a minha fé. Não há nada que possa me matar antes. Porque se eu tenho fé, eu tenho esperança. E a esperança não decepciona. Porque essa esperança é quem, meu irmão? É Jesus Cristo. Essa esperança é Jesus Cristo. Essa esperança é Jesus Cristo. Lutero começou uma reforma por causa disso aqui. Não desse texto, mas desse texto dito lá em Romanos. Que ele falou, o justo vive é pela fé? Então quer dizer que não são obras, quer dizer que não é o que eu faço, quer dizer que é a fé? Eu preciso só crer? Eu preciso só entender isso, que eu fui justificado por Deus? Então o que você tem se você crê? Se você tem fé que foi justificado por Deus, o que você tem, meu irmão? O que Jesus te ofereceu? O que Ele te deu completamente de graça? Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Nem mesmo a morte física pode te roubar isso. Nem mesmo a maiores das tribulações pode te roubar isso. Nem mesmo as piores das circunstâncias podem te roubar isso. Porque você hoje é justificado por Deus e vive com esperança ou na esperança daquilo que Deus te deu. Algumas coisas que a gente precisa para concluir. Somos limitados. Irmão, para de brigar com isso. Não adianta você ficar descabelando, desesperado. Faz as coisas certinho. Vive conforme as diretrizes de Deus deu para você viver. Eu estou fazendo tudo certinho, pastor. Não está dando certo. Então espera. Espera. Tranquiliza seu coração, calma. Deus, está nas tuas mãos. Eu tenho consciência que eu fiz o que o Senhor falou que era para eu fazer. Agir da maneira que o Senhor gostaria que eu agisse. Mas não tem. Não tem porta aberta, não tem luz aparecendo, não tem nada acontecendo. Eu estou confiando no Senhor. Espera. Você é limitado, espera. Deus responde às nossas queixas, creia nisso. Às vezes não é no tempo que você quer. E às vezes nem é a resposta que você quer. Foi o caso de Abacuque aqui, né? O que ele pediu, que era aplicar juízo sobre o povo, Deus falou que ia fazer, mas não era do jeito que Abacuque queria. Pelo que você tem vivido? O que tem sido o norte da sua vida, meu irmão? Porque, olha, a razão nos ajuda muito, a lógica nos ajuda muito. Mas se você viver só pela razão e só pela lógica, você vai ficar louquinho rapidinho. Porque as coisas, muitas vezes, não têm lógica. Não tem razão. E o modo de Deus agir, muitas vezes nos surpreende. A própria maneira dele nos amar é uma coisa sem lógica. Porque, olha, se eu olhasse para mim todo dia e falasse assim, eu vou morrer por esse cara, eu não sei se eu morreria, não. Sofreu o que ele sofreu, não sei se eu faria isso, não. Mas Deus fez. Os filhos de Deus vivem pela fé em Deus. A fé precisa ser o norte, a fé precisa ser o principal da sua vida. Ela precisa ser, meu irmão. Como já foi dito aqui anteriormente, a fé vai te trazer diretriz para tudo, até para encarar o pecado. Eu não vou pecar, não é porque eu estou com medo de fazer mal para fulano ou para Beltrano, não. É porque eu tenho fé em Deus e eu temo Ele. E por temor a Ele eu não vou agir assim, então. Percebe como a fé traz a diretriz, traz o caminho, traz o norte.
Deus é soberano e tem um tempo certo para tudo. Tudo. Meu irmão, eu vou dizer essa frase de novo. Deus é soberano, porque Ele é Deus. E Ele tem um tempo certo para tudo. Para tudo, meu irmão. Para tudo Ele tem um tempo certo. Mas não é possível, Ele não está vendo o que está acontecendo comigo. Tá, Ele está vendo o que está acontecendo com você. E Ele tem um tempo certo para isso. Ele tem um tempo certo para isso. Confia nele. E faz que nem Abacuque. Vai lá para a sentinela, afasta do problema. Senta aí, espera. Espera. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor é soberano. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Deus, porque o teu amor não tem lógica, é irracional. Porque o Senhor nos escolheu nos amar, ainda que nós fôssemos assim, sujos, impuros. E mesmo quando te conhecemos, continuamos sendo. Mas ainda assim o Senhor nos ama novamente. Quando necessário, o Senhor nos disciplina. O Senhor mostra a importância do teu amor. O Senhor nos chama para o caminho certo de retidão. Pai, em nome de Jesus, traz em nosso coração tranquilidade. Pai, olhe a situação e a vida de cada um aqui agora nessa noite, Deus. Traga paz. Traga certeza de que o Senhor está vendo, cuidando, e que o Senhor tem um tempo certo para tudo. Pai, provoque esperança em nossos corações se nós temos perdido essa esperança. Provoque vida se temos andado em meio à morte. Deus, tem misericórdia de nós. Espírito Santo, nos conduza nesse caminho de fé. Nos traga à memória todos os dias essa fé. Que nós possamos viver pela fé. Que nós possamos viver com fé. Que a fé seja o centro da nossa história. Que a fé seja a diretriz das nossas vidas, ó Pai. Que a fé determine o que vamos e o que não vamos fazer. Porque a fé em Ti é a única esperança real que existe nesse mundo. Nós Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.